Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião. O entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Dantas, que é especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. Vamos conversar com ele e saber dos avanços dessa técnica. Obrigado, Dr. Marcos, pela entrevista. Bom dia. É um assunto bem abrangente e que muitas pessoas têm curiosidade de saber de vários aspectos desse foco de cirurgia. Qual a cirurgia, esse tipo de cirurgia está indicada para qual tipo de paciente? Hoje, a regulamentação, se a gente for falar em regulamentação, a cirurgia da obesidade ou a cirurgia bariátrica, a indicação desse tipo de procedimento baseia-se no IMC, Índice de Massa Corporal. Então, o índice de massa corporal é calculado a partir do peso e da altura das pessoas. Então, você pega o seu peso em quilogramas, por exemplo, 100 quilos, e divide pela altura ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos e 1,5 m de altura, 1,5 ao quadrado, então você divide 100 por 1,5 ao quadrado e vai chegar a um valor de aproximadamente 44 kg por metro quadrado. Esse é o IMC dessa pessoa especificamente. E a indicação de cirurgia ela está destinada às pessoas que têm índice de massa corporal maior do que 40, que é a obesidade grau 3, antigamente chamada de obesidade mórbida, ou eventualmente para as pessoas que têm obesidade grau 2, IMC maior do que 35 e não mais o 40, mas que estão sofrendo de alguma doença associada à obesidade. Então são esses os candidatos, as pessoas que podem se candidatar a um tratamento cirúrgico. Geralmente as pessoas elas tentam outras maneiras de emagrecer, né? Até que ponto as pessoas devem buscar emagrecer de maneira através de academia ou ela deve procurar cirurgia? Onde está esse ponto? Sem dúvida o tratamento inicial da obesidade, independente do grau de obesidade, ele deve se iniciar por medidas comportamentais, alimentares e de atividade física. O que a gente sabe é que as pessoas que sofrem de obesidades mais severas, com IMC, por exemplo, maior do que 40, são pessoas que têm muita dificuldade, não só de perder o peso, mas principalmente da manutenção do peso perdido. Então, é aquela pessoa que perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, que popularmente as pessoas conhecem como o efeito sanfona. Então, 95% das pessoas com IMC maior do que 40 não conseguem perder peso de maneira definitiva com essas medidas clínicas. E aí sim elas poderiam ser candidatas a uma cirurgia. Mas 5% das pessoas conseguem. Então todas devem tentar perder peso clinicamente através de medidas comportamentais, atividade física e alimentação. Ótimo. Quais são os tipos de cirurgia bariátricas mais utilizadas atualmente no Brasil? Hoje, basicamente, apesar de estarem regulamentadas no Brasil 5 tipos de cirurgia, aproximadamente 97% das operações são de 2 técnicas. Uma técnica chamada bypass, em Y de rua, e para simplificar a explicação, essa é uma técnica realizada mais ou menos com esse molde desde a década de 80. Essa operação mexe no estômago e no intestino. Existe uma outra técnica mais moderna que foi regulamentada no Brasil em 2010, que veio do termo em inglês sleeve. O sleeve no inglês significa manga, igual a manga de camisa, que no Brasil a gente trouxe para o nome em português de gastrectomia vertical. Essa operação ela mexe exclusivamente no estômago, e é a única das operações regulamentadas em que se retira alguma coisa. É retirado um segmento do estômago de forma com que o mesmo fique de um tamanho menor, de um tamanho mais reduzido. Então as operações são ou bypass, mexeu no estômago e no intestino, ou gastrectomia vertical, mexeu exclusivamente no estômago, e estão aí a imensa maioria das operações realizadas hoje, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Muitas pessoas elas ficam receosas de fazer a cirurgia porque é uma coisa que muda radicalmente a maneira da pessoa conviver, né? Mudança de hábitos alimentares.
Quais são os riscos que essa cirurgia pode acarretar na pessoa? O que a pessoa poderia prever após essa cirurgia? Olha, hoje os riscos, quer dizer, claro que tudo na vida envolve risco e uma cirurgia não poderia ser diferente disso. Uma cirurgia, obviamente, envolve risco. Mas o risco de uma cirurgia bariátrica hoje é bem pequeno. Tem um trabalho americano bem interessante, o americano talvez melhor do que nós, mede com fidelidade de dados, com precisão, e ele fez uma comparação do risco, da mortalidade e da morbidade, das consequências ruins de diversos tipos de cirurgia. E a cirurgia de obesidade tem menos mortalidade e morbidade do que a imensa maioria das cirurgias. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica de fêmur ou de quadril, uma neurocirurgia, uma cirurgia no coração. A cirurgia de obesidade, ela alcançou mortalidade equivalente a uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia, vamos dizer assim, dentro do sistema digestório, talvez das mais realizadas. Então hoje a cirurgia bariátrica, é claro, envolve risco, como qualquer coisa na vida e como qualquer procedimento médico, mas hoje o risco é absolutamente controlado e pequeno. Os pacientes que utilizam medicamentos antes da cirurgia bariátrica, como é que eles podem continuar usando esses medicamentos? Há alguma diferenciação? Bom, aí depende da classe do medicamento, né? Então, a recomendação do uso de medicamento para cirurgia bariátrica ela é equivalente à recomendação do uso de medicamento para qualquer tipo de cirurgia do sistema digestório. Então, por exemplo, se o sujeito é diabético e se ele usa um hipoglicemiante oral, provavelmente ele não vai utilizar essa droga no dia da operação. Se o sujeito usa um antiagregante plaquetário, aspirina ou algum outro equivalente, essa medicação provavelmente, é claro que isso é avaliado caso a caso, mas na maioria das vezes você interrompe essa medicação alguns dias antes da operação. Mas o mais importante disso é que a cirurgia, com seus efeitos, não só na perda de peso, mas com seus efeitos metabólicos, e aí eu vou usar esse exemplo do diabético e do sujeito coronariopata, a cirurgia costuma levar não só a uma melhora importante, mas muitas vezes a remissão, ao desaparecimento dessas doenças, em especial o diabetes tipo 2. Muitas das pessoas diabéticas que são operadas ficam livres do diabetes após uma cirurgia bariátrica metabólica. A população, de modo geral, vê alguns resultados e questiona. Existe risco de voltar a engordar? Qual o índice das pessoas que voltam a engordar? A gente costuma dizer que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta. Então você pegar pessoas que pesam 100, 120, 140, eventualmente 200 quilos e fazer com que essas pessoas emagreçam é muito difícil. A cirurgia é muito eficiente, ela é uma ferramenta muito eficiente em trazer a pessoa para um patamar de peso menor. A manutenção da perda de peso, ela depende objetivamente da modificação do hábito de vida. Então essa pessoa que antes não conseguia fazer atividade física porque o joelho incomodava, o preparo cardiorrespiratório era ruim, ela agora com menos peso tem mais facilidade de ingressar numa academia, de poder praticar uma atividade física, de ter uma vida mais saudável. A cirurgia leva também, ela fala, eu tinha muita fome. A cirurgia leva objetivamente a uma diminuição do apetite, o estômago fica de um tamanho menor, então essa pessoa consegue controlar melhor a alimentação. Mas depende dela assumir esses hábitos de vida, de comer de maneira mais saudável, de ter um hábito de vida saudável também, para manter-se com o peso perdido. E hoje você perguntou sobre percentual, talvez aí em torno de 15 a 20% das pessoas que operam tem reganho de peso em algum momento ao longo da vida e muitas vezes associado a um hábito de vida muito irregular, a uma alimentação irregular e a ausência total de qualquer tipo de atividade física. Certo. A Anvisa acabou de liberar um medicamento aqui no Brasil que é o Belviq para emagrecer. O que você pode dizer sobre esse medicamento? O Belviq, que é a lorcacerina, né, foi recentemente aprovado. O Belviq é um inibidor do apetite, né, ele age a nível central. Sem dúvida, a gente não espera que os resultados os resultados da medicação, eles não são comparáveis aos resultados da cirurgia.
mas eles podem ajudar pessoas que não estão tão severamente obesas, com aquela obesidade grau 3, e o Belvic vai ser indicado para pessoas com IMC maior do que 30, e para às vezes para um IMC ainda menor do que 30, que não é obesidade, que é sobrepeso, que a pessoa tem problemas de saúde associados. Aí vai entrar o Belvic. O Belvic, uma pessoa que tem 80, 90, eventualmente 100 quilos, se ela perde 6, 8, 10 quilos, ela já colhe um benefício muito grande, em especial se ela tem algum problema de saúde associado. Um diabético com 8, 10 quilos a menos controla melhor o seu diabetes. Um hipertenso com 8, 10 quilos a menos controla melhor a sua hipertensão arterial. Então a gente espera que o Belvic venha aí ocupar um espaço no tratamento dessas pessoas com obesidade, mas com uma obesidade talvez menos severa do que aqueles pacientes candidatos à cirurgia. Dr. Marcos, uma curiosidade entre as pessoas que fazem essa cirurgia é a relação a dumping, que causa um mal-estar, e muitas pessoas às vezes têm um receio de fazer a cirurgia por conta desse dumping. O que seria isso e qual seriam os sintomas e o que pode ser feito para melhorar esse sintoma? A síndrome de dumping, ela foi inicialmente descrita não relacionada à cirurgia de obesidade, mas às antigas cirurgias para úlcera de estômago e a cirurgia do câncer de estômago. Então, toda vez que você tem uma cirurgia que mexe no estômago e no intestino, você passa a ter um esvaziamento de um conteúdo do estômago ainda não digerido para dentro do intestino. Isso pode produzir a síndrome de dumping. Ela acontece em aproximadamente 40% das pessoas que fazem uma cirurgia de obesidade. Então, de cada 100 pessoas que operam, cerca de 40 delas podem desenvolver dumping. E isso acontece principalmente quando a pessoa ingere alimentos muito calóricos, porque eles passam rapidamente para o intestino, fazem com que o organismo entenda que tem ali no intestino um alimento muito calórico para ser digerido, e o organismo concentra a sua energia no intestino, levando sangue para o intestino. E aí você pode ter uma cólica, um mal-estar, uma sensação de desmaio. Ela inicialmente é controlada clinicamente com a modificação do padrão, do perfil alimentar. Então imagine, alguém vai fazer uma cirurgia de obesidade. Ela chegou ao ponto de falhas repetidas no tratamento clínico e ela vai passar por uma cirurgia para emagrecer. Não tem sentido alguém que passa por uma cirurgia para emagrecer e comer 2 quindins na padaria, porque ela estaria agindo contra a cirurgia. E o síndrome de dumping, de certa forma, ela, apesar de ser um efeito indesejável, ele é também protetor, porque se aquele sujeito come 2 quindins na padaria, ele vai ter dumping, então ele passa a não comer os 2 quindins que agiriam contra o efeito da operação. Então é um efeito, claro, indesejado, mas que de certa forma protege aquele paciente contra a ingestão de alimentos que poderiam produzir o reganho de peso. Ótimo. Quais as perspectivas, né, do âmbito de cirurgia bariátrica que pode ser esperado para 2017? Eu acho que hoje esse é um ponto importante e o foco principal hoje, é claro que existem novas técnicas em estudo, mas o foco principal não está aí. O foco principal está em atualizar a regulamentação. Nós falamos no início que a regulamentação baseia-se no IMC e nós já temos evidências científicas suficientes para basear a nossa indicação na doença associada à obesidade. Para você ter uma ideia, há cerca de um ano atrás teve um evento que reuniu 45 sociedades médicas mundiais na Inglaterra e se assinou um documento dizendo o seguinte: o IMC 35 está ultrapassado, o IMC 40 está ultrapassado. A gente tem que pegar a obesidade começa no IMC 30 e valorizar mais os problemas de saúde relacionados à obesidade. Alguns governos desenvolvidos já incorporaram esse tratamento dentro dos seus sistemas de saúde. Então, você operar alguém que ainda não tem 35 de obesidade, de IMC, que é diabético tipo 2, você está livrando essa pessoa do diabetes, fazendo com que ele viva mais e melhor, do que você priorizar, às vezes, alguém que tem o 40 de IMC, mas que está saudável com aquele 40 de IMC.
Então, acho que o grande avanço para 2017, isso está no Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, é a aprovação de uma regulamentação que valorize a doença metabólica na indicação da operação e não exclusivamente o IMC. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Marcos, foi esclarecedor. Acho que muitas pessoas vão se sentir acolhidas com essas informações, que é um mal de praticamente do mundo inteiro, a obesidade. E muito obrigado. Obrigado, Ricardo, e obrigado a todos.